Oi, pessoal, como estão? Meu nome é Carla Andrade, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Oceanologia da FURG e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as características e principais feições da margem continental brasileira, tá? A margem continental brasileira consiste no conjunto de todas as estruturas geomorfológicas que estão submersas, que margeiam os continentes, e elas surgiram através de diversos episódios tectônicos, principalmente a separação dos continentes foi um dos principais eventos que contribuiu para a formação e caracterização das margens continentais e alguns processos sedimentares que na geologia são atuais, ocorridos nos últimos milhares de anos. Em relação aos processos tectônicos, temos a teoria da tectônica de placas, que nos apresenta um modelo muito consistente para explicar a dinâmica da Terra. Defende-se que ocorrem lentos movimentos de convecção no interior do manto da Terra e no decurso do tempo geológico, esses movimentos eles vão empurrando as placas da litosfera na crosta terrestre e deslocando essas placas vagarosamente de suas posições. Esse deslocamento ele pode provocar o afastamento de duas placas entre si ou a colisão de duas placas entre si. Essa imagem mostra a distribuição geográfica das placas tectônicas na Terra. A gente pode ver aí as linhas vermelhas contínuas marcando o limite entre as placas. As setas indicam em que direção as placas estão se deslocando nos seus limites em relação à placa vizinha. Por exemplo, né, a placa sul-americana mantém um limite do tipo que na geologia a gente chama divergente em relação à placa africana, né? Então, esse movimento faz com que os continentes se afastem. Muitos cientistas defendem a teoria de que há milhões de anos atrás os continentes eram unidos da forma que a gente consegue ver aí na figura, né? E com o passar dos anos, por conta do movimento das placas tectônicas, essas massas terrestres foram se deslocando e se afastando até chegar à configuração atual. Na próxima imagem, a gente pode ver o continente sul-americano muito bem encaixado no continente africano, podendo ser mais uma evidência de que há milhares de anos estavam unidos. Já na próxima imagem, a gente tem uma demonstração de alguns tipos de fósseis que foram encontrados em áreas correlatas aos dois continentes, sob as mesmas condições climáticas também, e que indicam que há milhares de anos atrás os dois continentes estavam unidos num só. Então, é uma das evidências que comprova a existência de um único continente e esse único continente foi dividido pela movimentação das placas tectônicas. No momento que esse continente foi separado pelas placas tectônicas, a atuação dos processos tectônicos também foi responsável pela formação das margens continentais, influenciando o formato, o tipo de relevo submarino que a gente encontra ainda hoje. Principalmente devido aos processos tectônicos que acabamos de mencionar, existem dois tipos de margens continentais: a passiva e a margem continental ativa. Quando uma margem continental está totalmente inserida nas dimensões de uma placa tectônica e, assim, ela não sofre processos de subducção, ela é chamada de margem continental passiva. Como exemplo, temos a margem continental do Brasil, que está totalmente inserida na placa sul-americana e, portanto, não sofre processos de subducção nos limites entre as placas. Também é chamada de margem continental atlântica.
Suas características são basicamente a presença de uma plataforma continental bastante extensa, ausência de fossas marinhas no pé do talude e a presença de alguns montes submarinos, o sopé continental. No caso da margem continental do tipo ativa, ela está inserida justamente sobre o limite entre duas placas tectônicas e, assim, está submetida ao processo de subducção. As características de uma margem continental ativa são a plataforma continental extremamente estreita, um talude continental bastante inclinado e a presença de fossas marinhas muito próximo à plataforma continental. Nessa imagem, podemos observar uma margem continental ativa submetida ao processo de subducção causado pelo encontro de duas placas tectônicas. Dentre as feições que compõem a margem continental está a plataforma continental. Consiste na porção continental de relevo que vai desde a linha de costa até a profundidade de aproximadamente 200 metros. A plataforma continental apresenta uma inclinação muito suave, de 1 metro de declive para cada 1.000 metros de extensão. A largura é bastante variável, de 70 a 80 quilômetros em média, podendo chegar a várias centenas, dependendo do aporte sedimentar. Essa largura é maior em margens continentais do tipo passivas. Longitudinalmente, ela pode ser dividida em plataforma continental interna, mais próxima ao continente, média e externa, mais afastada do continente e mais próxima ao talude. No caso da plataforma continental brasileira, ela é bastante variável ao longo da costa do Brasil. Podemos observar nessa imagem, considerando o limite até a faixa do azul mais escuro, que essa plataforma continental ela é muito mais larga na região norte e na região sudeste e sul do que na região nordeste. Isso pode acontecer devido ao aporte sedimentar de cada região. A contribuição de sedimentos terrestres ocorre em uma escala muito maior na região norte, vinda do Cone do Amazonas, e na região sul. Ao contrário, a região nordeste dispõe de uma complementação sedimentar bastante inferior em relação à quantidade de sedimentos que são carreados para o mar na região norte e sul do Brasil. Na imagem também podemos observar na coloração marrom algumas feições geomorfológicas submersas correspondentes aos montes submarinos, que também fazem parte da margem continental do Brasil. Na localização do estado da Bahia, podemos ver a cadeia de montanhas que forma Abrolhos, os montes submarinos da Paraíba e Pernambuco no Nordeste e alguns na região Norte. Também há a elevação do Rio Grande do Sul, que não está aparecendo nessa imagem especificamente. A imagem agora mostra de uma maneira mais abrangente as feições que compõem a plataforma continental, a margem continental brasileira, incluindo o monte e elevação de Rio Grande. Nessa imagem, podemos observar o Cone do Amazonas, uma das áreas mais largas da nossa plataforma continental, grandemente contribuída pelo carreamento de sedimentos vindo do rio Amazonas. Tem um gradiente e relevo e talude são muito variáveis. Apesar de ser uma das áreas mais largas da nossa plataforma continental, apresenta uma profundidade relativamente rasa e dispõe de uma topografia superficial bastante irregular, como a gente pode observar na figura. Também pode ocorrer um grupo de feições menores com uma distribuição irregular, E pode ter uma orientação leste-oeste, e essas feições, elas provavelmente têm origem de atividades magmáticas, ao largo da costa norte e nordeste do Brasil. São os chamados montes submarinos, como a gente pode observar aí nessa figura atual.
Aparentemente, esses montes submarinos também estão relacionados com os processos que desenvolveram as fraturas morfológicas tanto no talude quanto no sopé continentais e, a nível local, eles estendem a sua atividade também até as áreas imersas. Por exemplo, os montes submarinos da Paraíba e o Monte Submarino de Pernambuco exemplificam essas pequenas feições. Além dos seus aspectos geológicos, a plataforma continental dispõe de diversos recursos vivos e não vivos que são de extrema importância sob o ponto de vista social, econômico e ambiental, pois concentra importantes recursos minerais e também petróleo. Cassiterita, ouro, platina, como podemos ver na figura, magnetita, monazita, rutilo, zircão e também o petróleo. Outra feição que compõe a margem continental brasileira é o talude continental. Ele consiste no limite externo da plataforma continental, onde ocorre uma queda brusca, uma mudança bem acentuada na declividade, e é recoberto por argilas muito finas e restos de alguns organismos marinhos mortos. Essa elevação, chamada talude continental, ela se estende entre 3.000 e 5.000 metros de profundidade, tem uma declividade de 1 para cada 40 metros e ela é composta praticamente por sedimentos de origem continental. No talude continental ocorre a corrente de turbidez, que consiste no deslizamento em massa de sedimentos vindo do continente, a partir do limite da plataforma continental. Essa corrente de turbidez gera o acúmulo de sedimentos na base do talude. Esses sedimentos, ao acumular-se na base do talude, eles constroem uma unidade de relevo bastante irregular, que é conhecida como elevação ou sopé continental, também integrante da margem continental. Como podemos ver na figura, na região do sopé ocorrem vulcões isolados ou dispostos em linhas. Como exemplo, temos o cinturão de fogo do Oceano Pacífico. Em relação à legislação internacional vigente sobre as áreas marítimas no mundo, foi realizado pela ONU em 82 uma Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. Nessa convenção, estabeleceu-se as áreas sob predominância de cada país, como consta nas figuras a seguir. Assim, as águas jurisdicionais brasileiras estão divididas em 4 áreas: o Mar Territorial Brasileiro, que corresponde a 12 milhas náuticas a contar da linha de costa, a Zona Contígua, que corresponde a 24 milhas náuticas a partir da linha da costa, a Zona Econômica Exclusiva, que corresponde a 200 milhas náuticas a partir da linha de costa, e a Plataforma Continental Política, que corresponde à distância de 350 milhas náuticas a partir da linha de costa, ainda em solicitação junto à ONU sobre os Direitos do Mar. A área marítima do Brasil é extremamente importante por ser a principal via de transporte de comércio exterior e por sua diversidade de recursos naturais. Está dividida nas seguintes zonas: águas interiores são os mares fechados, lagos, rios e até as águas continentais, tendo como base a linha de costa. O mar territorial brasileiro vai desde a linha de costa até 12 milhas náuticas, onde o Brasil possui a soberania total, inclusive no espaço aéreo e no subsolo marinho. A zona contígua se estende até 24 milhas náuticas, onde há o direito soberano à fiscalização de atividades aduaneiras, migratórias e sanitárias. A Zona Econômica Exclusiva, ZEE, vai até as 200 milhas náuticas, onde há o direito soberano à exploração dos recursos naturais, sejam eles recursos vivos ou recursos não vivos. A plataforma continental
estende-se até 350 milhas náuticas. Nossos direitos são soberanos sobre os recursos naturais do leito e do subsolo marinho. Toda essa área marítima equivale a 67% do nosso território terrestre. Assim, com dimensão e biodiversidade semelhantes à floresta amazônica, convencionou-se chamá-la de Amazônia Azul. Mais uma imagem demonstrando a divisão política das águas jurisdicionais brasileiras. 12 milhas náuticas, zona contígua, zona econômica exclusiva e a nossa tão importante Amazônia Azul. Especificamente em relação à sedimentação da margem continental brasileira, podemos ver na imagem da costa brasileira que a sedimentação predominante muda ao longo da costa. Em branco, podemos ver que existe a predominância de areia quartzosa proveniente do litoral. Representado pela cor marrom, está os locais onde ocorre a predominância de sedimentação por lama. Representada pela cor bege, está os locais onde ocorre a predominância de sedimento de transição entre areia e lama. Representado pela cor azul, estão os locais onde ocorre a predominância de algas calcárias e sedimentos de origem biogênica, como carapaças de animais mortos e detritos de recifes de coral. Essas diferenças ocorrem pelas condições ambientais encontradas em cada local. Nessas áreas, onde ocorre a predominância de sedimentos provenientes de algas calcárias e organismos do material biogênico, as condições ambientais e climáticas que favorecem a ocorrência desse tipo de sedimento são temperaturas altas, baixa profundidade e largura reduzida da plataforma continental, favorecendo a formação, crescimento e desenvolvimento de recifes de coral em grandes quantidades, em grandes extensões, promovendo assim uma cobertura sedimentar de origem biogênica. A imagem nos mostra alguns tipos de organismos que compõem esse sedimento biogênico. Nessas áreas, a contribuição de sedimentos litoclásticos terrestres ocorre de maneira bem menos expressiva, devido principalmente ao clima ser semiárido e à baixa ocorrência de rios na região. A seguir, vamos assistir um vídeo que trata de um estudo de caso da margem continental do Nordeste do Brasil, especificamente do estado do Ceará, que reflete sobre os processos de sedimentação que ocorrem nessa região. Eu achei interessante trazer esse vídeo para vocês, para mostrar um pouco dos processos sedimentares, das características da margem continental e também o tipo de sedimento predominante de uma área completamente diferente da área que vocês estão acostumados, da região de vocês, né? Que é no caso o sul do Brasil. E aí vocês podem avaliar, analisar, vocês podem ter essa experiência de saber como é que é a margem continental brasileira numa região completamente diferente da região que vocês conhecem. Desde os primórdios da evolução humana, desenvolvemos uma conexão intensa com o litoral. Atualmente, este vem sendo um dos ambientes mais ocupados do mundo. Apenas no Brasil, estima-se que mais de 70% da população resida ao longo da costa. Mas e se o mar rebaixasse mais de 100 metros nos próximos anos? Você sabia que isto já aconteceu e que pode acontecer novamente? Continue assistindo e saiba mais sobre este fenômeno. Esta animação foi produzida a partir do artigo Aspectos Gerais da Margem Continental no Estado do Ceará, de autoria dos pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, Vanessa Marques e Ronaldo Bezerra, em parceria com os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, Daniel Souza e Jorge Freire. Margens continentais são zonas de transição entre os continentes e as áreas oceânicas. É dividida em plataforma, talude e sopé continental.
Todas as áreas oceânicas no mundo recebem partículas vindas do continente transportadas pelos rios. Mas também existem partículas produzidas no próprio ambiente marinho, a partir de fragmentos de organismos microscópicos. Essas partículas possuem informações sobre a história do nosso planeta, incluindo mudanças climáticas já ocorridas. Por isso, pesquisadores em todo o mundo se dedicam ao estudo sobre a sedimentação dos oceanos. No caso do artigo, foram estudados sedimentos localizados na margem nordeste, à altura do estado do Ceará. São 2 colunas de material com 70 milímetros de diâmetro e 1,64 m de altura. Cada coluna corresponde a um registro aproximado de 54 mil anos de história do planeta. Trata-se dos 2 últimos milênios do período quaternário, no qual vivemos até os dias atuais. Foram também identificadas camadas com sedimentos mais finos e menos finos. Mas o que isso significa? São registros associados com variações do nível do mar. Enquanto níveis com sedimentos mais finos têm relação com o aumento da profundidade, níveis menos finos indicam a redução da profundidade. Os resultados do artigo concordam com as interpretações científicas atuais de que a plataforma continental do Ceará esteve acima da água no final do período Pleistoceno. A plataforma esteve completamente ocupada pelos ecossistemas terrestres, mas foi sendo gradualmente coberta pela água nos milênios seguintes. Estudos como este fornecem séries históricas de dados que ajudam na previsão dos acontecimentos futuros semelhantes. Geocientistas acharam evidências de níveis marinhos superiores aos atuais. Será que pode acontecer novamente? Daqui a quanto tempo? Algumas das respostas de nosso futuro estão nos padrões do passado, ou seja, extrair informações sobre ciclos naturais do planeta é uma chave para a nossa própria existência. Então, pessoal, a aula vai encerrar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham entendido e que vocês podem anotar as dúvidas de vocês para um nosso próximo encontro, né? Onde provavelmente eu vou estar de maneira síncrona com vocês para a gente tirar as dúvidas, né? E conversar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e no nosso próximo encontro vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem e se cuidem que a pandemia ainda não acabou. Um abraço.